Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Continuando o nosso estudo Céu e Inferno, vamos continuar com a visão de Telâmaco. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telâmaco vários e antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa. Quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente à cegueira. Dizia um a outro, que fora seu filho: não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte, que reparasseis os males ocorridos por negligência minha? Ah, desgraçado pai, dizia o filho, foste vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou ao Fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo-os governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles, isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviço e comodidades. Acreditei-o, e foste vós que me fizeste crer, sofrendo agora tantos males por vós haver imitado, o filho imitando o pai. E estas recriminações aliviavam as mais acerbas blasfêmias, como que possuidores de raiva bastante para se desesperarem mutuamente. Quais notivagos mochos em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da fera dos seus reis, a ganância insaciável das riquezas, a falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplica os sofrimentos sem a compensação de sórdidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos provenientes da desígnia e da observância das leis eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Imputavam-lhes também todas as desordens decorrentes do falso, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com desprezo das leis. Sobretudo recai o rigor sobre os reis que, ao invés de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho, quais lobos devoradores. Aqui nós tivemos aí a nossa informação de que não só são os reis que são punidos, mas por fazerem mal, mas por deixarem de fazer o bem, porque eles têm todo o acervo de poderes para fazer o povo feliz e não fazem, né? Então, isso aqui é uma demonstração da nossa realidade política, talvez, né? De que os poderosos podem fazer o bem ao povo e não fazem, só querem usufruir e nada mais. O que mais entristeceu Telâmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às provas do Tártaro, por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado de praticar em nome de sua autoridade. Demais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus. Tal a sua fraqueza não os atemorizava a ignorância da verdade. E assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem, esboço do inferno cristão. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa da matéria.
quando ela é reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Essas citações são tiradas da obra intitulada O Inferno, de Auguste Calet. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puro espírito, uma vez que só a alma aí desce e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplandecentes, os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isto os distinguirá, não havendo mais no inferno puro espíritos, porém homens como nós. Consequentemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Onde estará esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmo do nosso globo, outros não sabendo em que planeta, sem um problema que haja resolvido por qualquer concílio. Estamos, pois, quanto a esse ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, desprovido de todo o germe e das aparências benéficas que, porventura, se encontram ainda nas regiões mais áridas desse planeta em que pecamos. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a nulo mostrar como premissas no pouco que dela fala a Escritura. O lago de fogo e enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres de Tofel, e os demônios atormentando os homens aos quais esses perderam, e os homens achocarem-se, reagindo os dentes, seguindo a expressão dos evangelistas. Quer dizer que aqui ele disse o fogo e enxofre semelhante a como fosse um vulcão, né? Um vulcão. Santo Agostinho não concorda com esses elementos físicos sejam apenas reflexos de sofrimentos morais e vê um verdadeiro lago de enxofre, vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, casando suas picadas às do fogo. Veja bem, ele acha que é um negócio físico mesmo, né? Ele pretende mais, segundo um versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, posto que material como o nosso, e atuando sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Aí nós temos também outra contradição, né? Apesar de ser consumido, o corpo nunca é consumido total, entendeu? Então sempre volta ao sofrimento do começo. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sempre sacrificadas e sempre vivas. Quer dizer, sacrificadas, mas sempre vivas. Sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes a pele. Serão dele embebecidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras de seu ser. É uma contradição. O cara, ele é punido, ele vai, o fogo vai consumir e não consome, né? Quer dizer, é uma coisa que não tem o menor sentido, né? A cratera de um vulcão, se aí pudéssemos submergir, seria esse lugar de refúgio, de refrigério e repouso. Quer dizer, o vulcão seria uma coisa ainda mais suave do que esse inferno que as religiões pregam, né? Assim falam com toda segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que, para afirmá-lo, lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como os que lhes foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Eles não têm conhecimento, então eles falam apenas aleatoriamente, sem o menor conhecimento científico e espiritual sobre esse tal do inferno.
Há, contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas. E conquanto se não saiba o lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Olha, veja bem, eles não foram lá ter com a lira nas mãos, como Orfeu, de espada em punho, como Ulisses, mas transportados em espírito. Desse número é Santa Teresa, dizia por narrativa da santa que é uma cidade no inferno. Ela aí viu pelo menos uma espécie de viela comprida e estreita como essas que abundam em velhas cidades, e percorreu-lhe horrorizada, caminhando sobre idosos e leprosos, fétidos terrenos e lodosos, no qual pululavam monstruosos répteis. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho onde se abrigou, aliás, sem poder explicar a ocorrência. Era, dizia ela, o local que lhe destinavam se abusasse em vida das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Veja bem, aqui eu acho que ela teve uma visão, foi do umbral, né? Umbral brabo que tem, né? O Vale das Sombras, como o pessoal chama, que tem tudo que é de coisa ruim. Então ela foi, dormindo, ela foi para lá e depois voltou, logicamente, né? E interpretou como sendo o tal do inferno. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar nesse nicho, não podia sentar-se ou deitar-se, nem manter-se de pé, tampouco podia sair. Essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-lhe e apertavam-lhe como se fossem animadas de movimento próprio. Parecia-lhe que a afogavam, estrangulando-os, ao mesmo tempo que esfolavam e retalhavam em pedaços. Ao sentir queimar-se, experimentou igualmente toda a sorte de angústia, sem esperança de socorro, tudo era trevas em torno de si, posto que através dessas trevas percebesse, não sei pavor, a hedionda viela em que se achava com sua imunda vizinhança. Este espetáculo era tão intolerável quanto os apertos mesmo da prisão. Esse não era, sem dúvida, mais um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, por viram grandes cidades do inferno, quais enormes braseiros, Babilônia e Nívia. A própria Roma, com seus palácios e templos abrasados, acorrentados todos os habitantes. Traficantes em balcões, sacerdotes reunidos em cortesãos, em salas de festim, chumbados às cadeiras uitantes, levando aos lábios rubras taxas chamegantes, criados genuflexos em fervente croalas, braços estendidos e príncipes de cujas mãos escorriam em lava devoradora o ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos que, nada colhendo desse campo fumejante, dessas sementes estéreis, se entredovaravam, dispensando-se em seguida, tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe e vão terras mais férteis e felizes. Outras colônias errantes de condenados os substituíram imediatamente. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas inchadas de precipícios, florestas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve em deserto de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram, em outra palavra, tudo o que os viu os pagãos, um lúgubre reverbero da terra, com os respectivos sofrimentos naturais eternizados e até calabouços, patíbulos, instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. Quer dizer, aí termina a revelação do umbral, que nós, a nossa mão, a nossa mente é que formula todos esses perigos, esse sofrimento que nos cabe quando a gente vai para o umbral, porque lá tudo é fruto da mente.
não é? Tudo é fruto da mente. Então, se a gente peca, a consciência leva a gente para esse lugar. E a gente pensa que é um castigo de Deus. Nada. O Criador não pune ninguém. Nós é que nos punimos por nossos erros. Assim sendo, boa noite, meus irmãos. Esperamos nos ver em breve.